Terceiro vídeo, continuando o tópico anterior, alegre-se pela alegria do próximo, rejubilar na sua fraqueza, ajudará no caminho da verdadeira compaixão e não da pena, tornando-lhe mais compassivo com os outros, fazendo-lhe menos julgador. Quarto, alegrar-se quando o outro está exaltado. Essa exaltação faz com que você melhore, pois eles são seus irmãos e suas irmãs. Aceite toda humilhação e provas por todos os seus pecados, você merece muito mais. Sim. Sexto, passe mais tempo em adoração e louvor a Deus para que tudo possa ser realmente tocado pelo Senhor, a fonte de toda a nossa graça e digno de todo o nosso louvor e adoração. Sétimo, torne-se um servo humilde, tenha sempre em seu caminho o exemplo de Jesus, que disse que não veio ao mundo para ser servido, e sim para servir. Interceda diariamente por aqueles ao seu redor que cresçam com sabedoria, santidade e graça. Nunca condene, ao contrário, entenda que, pela graça de Deus, com eu, faço eu. Medite em frente à cruz de Cristo, receba sempre, frequentemente, perdão dos seus pecados, se arrependendo. Entenda que cada vez que você se arrepende, você se torna filhos do amado Pai. Humilhe-se, pedindo perdão e se arrependendo frequentemente dos seus pecados. Sempre comece dizendo: Pai, peço perdão de todos os meus pecados e me dê força para não cair mais novamente nessas tentações. Senhor misericordioso, sou pecador, me arrependo de todos os pecados cometidos. Entendo, amados e amadas, que nós somos chamados a grandes coisas. Sim, Maria foi escolhida como mãe de Jesus. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é seu nome. Nós somos chamados a pensar e amar como Jesus faz, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Palavras a serem proclamadas no momento de oração e poder. Quem quiser ser maior, que seja o último, que seja o que serve. Mateus capítulo 23, verso 11. Aprenda que sou humilde, manso de coração. Mateus capítulo 11, verso 29. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Mateus capítulo 23, verso 12. Os 24 anciões davam glória, honra e ação de graças ao que estava sentado no trono e que vive para sempre. Cada vez que os seres vivos faziam isso, os 24 anciões se prostravam diante daquele que estava sentado no trono para adorar o que vive para todo sempre. Que punham suas coroas diante do trono de Deus e diziam: Tu és digno, Senhor, nosso Deus, de receber toda a honra e toda a glória e o poder, porque criaste todas as coisas, porque tua vontade é que elas existam e foram criadas. Apocalipse capítulo 4, verso 8 e 11. Haja entre nós o mesmo sentir e pensar que no Cristo Jesus, Ele existindo em forma divina, não considerou como presa a agarrar ou ser igual a Deus, mas despojou-se, assumindo a forma de escravo e tornando-se semelhante ao ser humano. E encontrado em aspecto humano, humilhou-se, fazendo-se obediente até a morte na cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 e 11. Eu, porém, estou entre vocês com aquele que serve. Lucas capítulo 22, versos 27. Vamos orar?
Espírito Santo de Deus, nesse momento, pede oração. Se dê as mãos e leva o pensamento aos céus e vamos orar. Senhor, ajude-me a compreender que a humildade em relação ao meu irmão é a única prova verdadeira de que eu sou humilde perante vós. Torna-me um servo fiel ao Senhor e a única verdadeira prova de que a humildade preenche todos o meu coração. Desse modo, na tua presença, meu coração não será mais vazio, mas preenchido pelo teu Espírito Santo que vivifica. Ajude-me a superar todas as tribulações do dia a dia, em nome de Jesus. Que a nossa humildade possa nos acompanhar diariamente, permitindo-nos a te oferecer toda a glória, toda a honra, pois somente por tua graça conseguiremos vencer a nós mesmos, pois sem ela nada podemos fazer. Amém, amém, amém. O orgulho, amados e amadas, é um grande arqui-inimigo da vontade de perdoar. Nossa atitude humilde frente à luta contra o orgulho. Quem, ao ser tomado pelo ímpeto e na certeza de estar fazendo a coisa certa, já feriu aquela pessoa com quem convive, esposa, filhos, seja numa resposta atravessada, uma atitude grosseira, contribuímos de alguma forma com a divisão e o isolamento das amizades. Passado algum tempo, já com a cabeça fria, percebemos que procedemos de uma maneira equivocada, ferindo pessoas ou até mesmo nos ferindo. Refletir sobre o nosso ato nos ajuda a perceber o momento em que agimos precipitadamente. Dessa reflexão vem o remorso, o qual nos prepara para pedido de desculpas. Deixar de lado o orgulho, reconhecer que fomos precipitados nos argumentos, significa muitas vezes humilhar-nos ou fazer-nos pequenos. Reconhecer que erramos, perdoarmos ou liberarmos o perdão, não é termos amnésia sobre o ocorrido, mas sim disponibilizarmos a restabelecer o relacionamento abalado. Do remorso ao perdão, a uma pequena distância, mas o espaço é grande, o bastante para residir o orgulho, sentimento este que nos tentará convencer de que o ato de se desculpar ou reconhecer o seu erro e atitude dos fracos. O orgulho mata as pessoas e sentimentos. Por outro lado, infelizmente, há pessoas que não aceitam nossas desculpas, preferem romper com os laços afetivos, em vez de crescer e amadurecer por meio dos exercícios apresentados pela vida. Insistem em manter a irredutibilidade e a prepotência que pensam possuir, em vez de dar o passo que romperá as cadeias que as prendem. Talvez querendo cumprir a lei do olho por olho, dente por dente, esperam por um momento de revanche, enquanto isso desperdiça o tempo e amarga os seus dias remoendo o que já está resolvido para aquele que se dispôs a se desculpar. A vida é muito curta para gastarmos o precioso tempo com o comportamento que não trazem a sustentabilidade da nossa convivência entre famílias. Pedir ou conceder perdão não nos exige mais do que podemos aguentar. Sabemos de pessoas que gastam muito tempo buscando motivos para justificar suas infelizes atitudes, fazendo-se de injustificadas em vez de adotar gestos de humildade e agir de maneira diferente. Na verdade, elas são vítimas do orgulho que mata pessoas e sentimentos. Temos que aceitar os nossos erros. Sim, o nosso orgulho, temos que sair do pedestal e aceitar os nossos erros. Como aceitar os nossos erros e lidar com eles exige aprendizado. Errar faz parte da natureza humana
E todos nós podemos, em algum momento da vida, cometer erros, admitir nossos erros. Porém, nem sempre é uma tarefa tão fácil. E lidar com nossas fraquezas exige um aprendizado que dura a vida toda. Segundo os estudos, a principal dificuldade que temos para aceitar os nossos limites e erros está ligada à falsa crença de que, na maioria das vezes, nós os herdamos da nossa própria educação familiar, de que só seremos amáveis e úteis se formos perfeitos. Sendo assim, admitir que erramos incomoda o ego e soa para ele como fraqueza ou ignorância. Daí nasce a luta, muitas vezes interessante, contra nossas falhas, a ponto de nos tornarmos intolerantes. Também quanto aos erros dos outros e, consequentemente, sermos uma pessoa menos agradável do que poderíamos ser. Ao meu ver, existem 3 dicas que podem nos ajudar no processo de convivência com os nossos limites, sem condenação. A primeira é lembrarmos que a perfeição pertence somente a Deus e que, por mais sábios, bonitos e agradáveis que sejamos, também temos defeitos, somos sinfonias incompletas, podemos e devemos tentar ser melhores, é verdade, mas sem condenação. Quem se cobra demais e evita errar passa pela vida de maneira tão tensa que se esquece de viver a verdade. Sem pressão psicológica. A segunda sugestão é não fazermos compararmos com pessoas que admiramos e tentamos ser iguais a elas, coloca em risco a nossa própria felicidade. Porque agir assim seria abandonar o projeto de Deus para a nossa vida, para tentarmos viver o projeto que Ele sonhou para outra pessoa. Sim, temos que ter autoaceitação, é o primeiro passo para a santidade. Não é preciso usar roupa, não é preciso usar mapa de alguma outra forma para chegar ao céu, porque Deus já colocou dentro da alma de cada um de nós todas as direções de que precisamos. Isso, ao meu ver, também significa aceitar a própria personalidade com seus dons e limites, uma vez que fomos criados por Deus, assim como somos, e assim que Ele espera nos receber na eternidade. É claro que isso não dispensa a nossa mudança de atitude para nos tornarmos melhores, porém sem a pressão psicológica de termos que ser diferentes do que somos na essência. Existem comportamentos que fomos adquirindo ao longo da vida por várias razões, mas no fundo sabemos que eles não pertencem. Existem outros que expressam o que realmente somos. É desse segundo que falamos, pois o que somos deve ser sempre preservado. Comparações não ajudam. Fazer comparações com outras pessoas e pensar que para elas as coisas funcionam melhor é muito fácil, mas essa maneira de pensar, além da falsa é também perigosa, pois nos afasta da realidade mais linda que existe. Deus nos ama com exclusividade, exatamente como somos. Ele nos criou com todas a capacidade e talentos que temos e estabeleceu conosco, desde o momento em que começou a nossa existência, um relacionamento profundo que durará para sempre. Ele sabe dos nossos desejos mais profundos e não é alheio às nossas quedas, mas está conosco, aconteça o que acontecer. Estejamos onde estivermos, lembra o Salmo 138 que diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele nos convoca a sermos quem realmente somos para trazer alegria à nossa própria vida e a esse mundo que não seria o mesmo se não existíssemos. Sim, a vida nos traz de sabores. Sim, como você lida, amados e amadas,
com os pensamentos negativos da sua vida. É comum, ao nos referirmos em nosso relacionamento, dizermos assim, frases: nunca mais vou me envolver com outra pessoa, nunca mais terei alguém. E a partir dessas frases, de fato, a pessoa jamais se abre para outras possibilidades ou avalia todas as pessoas ou situações da mesma forma. Muitas vezes, percepções distorcidas, interpretações exageradas ou extremamente negativas determinarão a forma como passamos a ver o mundo, as pessoas e os relacionamentos. A partir daí, uma espécie de fechamento se dá na nossa vida e começamos a evitar situações ou pessoas. E quantos de nós já não vivemos isso? Quais são os seus medos? Os conceitos que vamos construindo a respeito do mundo estão diretamente ligados às nossas percepções, crenças, cultura e aos nossos valores, muitas vezes ligados também ao nosso diário interno, os quais parecem extremamente reais, ou seja, levam-nos a acreditar em coisas que nem sempre correspondem à verdade e fatos. Por exemplo, muitas pessoas se queixam de medos intensos e ficam bloqueadas para fazer algo. Se pararmos e olharmos ao fundo, nem sempre esse medo corresponde a algo possível de ocorrer. Acontece que ao pensar de forma negativa e disparar uma série de pensamentos distorcidos sobre uma situação, todos os nossos corpos se mobilizam, então surgem as fobias, os pânicos, o desespero, a ansiedade aumentada que no fim mexe diretamente com o nosso corpo. Sim, então temos que ser prudentes na vida. As 7 visões de Deus que mudarão a história da sua vida. O que os olhos de Deus vê. O termo visão na Bíblia traduz muitas palavras hebraicas e gregas e é usado de diversas maneiras, além do significado normal de que os olhos veem. Há numerosas referências a pessoas cegas que receberam a visão conforme Marcos, capítulo 10, versos 51 e 52. A visão é uma experiência semelhante, através do qual ocorre o discernimento e a conscientização sobrenatural dada por revelações. A diferença entre sonho e visão é que o sonho ocorre somente durante o sono, enquanto as visões podem ocorrer enquanto a pessoa está acordada. Daniel, capítulo 10, verso 7. Na Bíblia, as pessoas que tiveram visões foram tomadas por uma consciência especial de Deus. Os exemplos mais notáveis do Antigo Testamento são Ezequiel, Daniel. As visões do Novo Testamento são mais notórias no Evangelho de Lucas, no livro de Atos e no livro do Apocalipse. O propósito das visões era dar direção e orientação ao servo de Deus e predizer o futuro. A visão de Daniel, por exemplo, falava da vida do Messias, Daniel capítulo 8, verso 1 e 17. A declaração de Paulo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, capítulo 5, verso 7, é de especial importância porque andamos por fé e não por vista, aparência. A caminhada dos cristãos é guiada pela fé em coisas eternas que não podem ser vistas, 2 Coríntios capítulo 4, verso 18, e não pela aparência interior. Nossa esperança que não se vê, Romanos capítulo 8, verso 24, é a de que veremos o Senhor Jesus face a face, o reconheceremos completamente, assim como somos completamente conhecidos. 1 Coríntios capítulo 13, verso 9. A declaração de Paulo, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 7, é de especial importância porque andamos por fé e não por vista. Aqui pela palavra vista refere-se ao ato de ver com precisão, não ao ato de ver em si, mas ao fato de alguém ver. Nossa caminhada cristã na terra
é guiada pela fé em coisa eterna que não pode ser vistas, segundo Coríntios capítulo 4, verso 18, e não pela aparência exterior de coisas do presente. Nossa esperança que não se vê, em Romanos capítulo 8, verso 24, é de que veremos o Senhor Jesus face a face e reconheceremos tudo, assim como somos completamente conhecidos pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é uma fonte inesgotável de todas as verdades e essa disposição da humanidade para viver as bênçãos que jamais experimentou. Sim, fiz uma aliança com Deus e Ele não me manda visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom da Bíblia, que me dá instruções abundantes e tudo que eu preciso conhecer, tanto para a vida como o que há de vir. O Senhor não brilha sobre nós, exceto quando tomamos a palavra como a nossa luz, a Bíblia. Sim. O que o coração chama a atenção de Deus? Os olhos de Deus. Desculpa, porque sua busca pela justiça pode atrair a atenção dele. A fé é isso que desperta em nós o desejo de sermos vistos por Deus. Afinal, quem não quer que os olhos do Senhor se voltem para a sua vida? Mas o que faz alguém chamar a atenção dele? Deus vê tudo, mas procura alguém específico. A Bíblia afirma em 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, ou seja, nada escapa à sua visão, atitudes, pensamentos e intenções. No entanto, Deus não está apenas observando, Ele está procurando pessoas em quem possa se mostrar forte. O coração que chama a atenção de Deus, quando a palavra fala em um coração perfeito, não se refere a alguém sem erros, mas um coração íntegro e sincero. Ou seja, Deus busca quem deseja o que é certo, mesmo que ainda não saiba tudo. Isso significa que Ele não procura pessoas impecáveis, Ele procura pessoas verdadeiramente de corações, pessoas verdadeiras, quando a justiça atrai o olhar de Deus. Muitos que hoje vivem a fé, no passado criticavam ou rejeitavam, ainda assim foram alcançados por ela. Por quê? Porque dentro delas havia um senso de justiça. Elas queriam o certo, mesmo sem entender completamente a verdade. Esse desejo foi suficientemente para chamar a atenção de Deus. O exemplo de Cornélio, por exemplo, em Atos capítulo 10, vemos a história de Cornélio, um centurião romano que não fazia parte do povo de Israel. E ainda assim ele orava, ajudava os necessitados em busca de Deus com sinceridade. Resultado, Deus o viu. Sim, o Senhor promoveu o encontro com Pedro e derramou o Espírito Santo sobre ele e sua família, mostrando sua força de forma imediata. A escolha faz a diferença. Jesus ensinou: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado. Portanto, a questão não é apenas querer bênçãos, mas decidir o que vem primeiro. E você? Se você quer que Deus olhe para a sua vida, comece pela justiça. Coloque-o em primeiro lugar, seja sincero e busque o que é certo. Quando isso acontece, os olhos de Deus encontram você. Ele se mostra forte na sua vida. Descubra que Deus viu em Cornélio um centurião romano que teve uma grande experiência com Deus. Sim, os olhos de Deus estão em todo o lugar para nos observar, nos ajudar, nos proteger de tudo contra todos. O perdão não nasce do nosso sentimento. O perdão nasce do nosso sentimento, não nasce do nosso sentimento, mas sim da nossa decisão. O perdão afeta a santidade
e o nosso corpo. Sabemos que Pedro perguntou a Jesus até quantas vezes precisamos perdoar. E o Senhor respondeu, não só 7 vezes 7, mas 70 vezes 7. Isso dá 490 vezes. Em uma casa, uma família precisa perdoar usuário de drogas em um dia 490 vezes. A gratuidade do perdão, o perdão não nasce dos nossos sentimentos, mas sim da nossa decisão, que é uma decisão de amor, uma graça que Deus nos dá. Algumas vezes perdoamos querendo algo em troca, ou falamos, perdoei tal pessoa, mas ela não muda. No entanto, o perdão é nosso. Não podemos esperar mudança de conhecimento. O perdão precisa ter gratuidade. Há pessoas que se decidem não perdoar, e se você livremente não toma a decisão do perdão, você não entra no rio da misericórdia. Já pensou se Jesus falasse assim com você? Veio confessar de novo, pedir perdão dos seus pecados? Virou brincadeira, mas isso nunca vai acontecer, porque Deus vai sempre nos perdoar, nós pedindo perdão dos nossos pecados e se arrependendo. Só nós não perdoamos uma pessoa gratuitamente, mesmo que ela não venha mudar, estamos fazendo a ela um mal espiritual terrível, estamos escravizando-a. Existem pessoas que resolvem pegar o passado e enterrá-lo. Preste atenção, você não é o Senhor do tempo, e o seu passado não é para ser enterrado, mas sim redimido no sangue de Jesus. Descaiva o seu passado, o velho homem se torne um novo homem. O que você precisa é perdoar e colocá-lo aos pés da cruz para que ele seja redimido. O perdão. Primeiro caso equivocado, perdoar, esperança ou recompensa. Segundo caso, enterrar o passado. O terceiro caso, não perdoar porque essa pessoa lhe fez mal, por exemplo. Como vou perdoar uma pessoa que matou o meu pai? Eu lhe respondo, com a graça de Deus. Você não tem nenhum motivo para não perdoar. O quarto é esse, perdoei, agora chega. Já faz 60 anos que perdoei esse infeliz e ele faz a mesma coisa. Você só será santo se perdoar até o fim. O perdão é a escola dos santos. Sim. Quando João percebeu que estava para morrer, buscou um convento no qual ninguém gostava dele. E disse que queria morrer naquele local porque queria morrer perdoando as pessoas que não gostavam dele. Quem tem coragem de querer morrer na casa de pessoas que lhe fez mal, seus inimigos? Amados e amadas, nós amamos muito e não queremos sofrer, não queremos frustração. Achamos que ser feliz não é ter problemas. Achamos que ser feliz é estar tudo bem, mas não é isso que diz o Evangelho. Como você quer Jesus, que passa pela cruz e não sofrer, ser feliz é amar a Deus e viver como Jesus, o Evangelho. Isso é ser feliz. Não vou perdoar porque ele fez de propósito. Esse caso eu não vou perdoar porque ele fez de propósito, mas isso não faz a diferença para o perdão. Graça do perdão jorra de Cristo Jesus. João da cruz diz, tantas vezes o passarinho está amarrado por um barbante ou por uma corrente, pois das duas formas ele estará amarrado. Assim é o perdão. Não importa se você tem de perdoar, é algo grande ou pequeno. Nenhum pecado atinge sua alma, atinge o nosso corpo também. Pois esse fato foi feito para expressar a santidade de Deus. O nosso corpo expressa a nossa própria história. Deus quer nos revirginizar. Isso é querer santificar nossa alma e o nosso corpo para sempre, junto a Ele. Amém. Como aceitar os nossos erros e lidar com ele exige o aprendizado.
Errar faz parte da natureza humana. E todos nós podemos, em algum momento da vida, cometer enganos, pecados, admitir nossos erros, porém, nem sempre é tarefa fácil. E lidar com nossas fraquezas exige um aprendizado que dura a vida inteira. Sim, segundo estudiosos, a principal dificuldade que temos para aceitar nossos limites e erros está ligada à falsa crença que, na maioria das vezes, nós os herdamos da nossa própria educação familiar, de que só seremos amáveis e úteis se formos perfeitos. Sendo assim, admitir que erramos incomoda o nosso ego e soa para ele como uma fraqueza ou ignorância. Daí nasce a luta, muitas vezes, interessante contra nossas próprias falhas, a ponto de que nos tornamos intolerantes também quanto aos erros dos outros e, consequentemente, seremos uma pessoa menos agradável do que poderíamos ser. Ao meu ver, existem 3 dicas para podermos ajudar o nosso processo de convivência, os nossos limites, sem condenação. A primeira é lembrarmos que a perfeição pertence a Deus e que por mais sábios, bonitos e agradáveis que sejamos, também temos defeitos como sinfonias incompletas. Podemos e devemos tentar ser melhores, é verdade, mas sem condenação. Quem se cobra demais evita errar, passa pela vida de maneira tão tensa que se esquece de viver a verdade. Sem pressão psicológica. A segunda questão é não fazermos compararmos com pessoas que admiramos ou tentando ser iguais a elas. Temos que perdoar todas as vezes que formos solicitado perdão. Perdoai-nos uns aos outros. Entre irmãos, devemos perdoar para ser perdoado pelo nosso Pai, o Deus Criador do céu e da terra. Temos que nos aceitarmos assim como somos, como nascemos e como vivemos na paz de Jesus, nosso irmão amado, que morreu na cruz por nós, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados. Finalizando essa pregação, espero que eu tenha expressado as palavras do Espírito Santo e levado até a vocês, amados e amadas, a palavra e que ela irá nos auxiliar no dia a dia, que o Divino Espírito Santo desça sobre nós e que, ao ouvir a pregação, que são os anseios da palavra do Senhor, transmitida através desse servo, vocês irão encontrar alegria, paz de viver a sua vida toda. E, finalizando essa pregação, aqueles que estão acamados com doenças malignas, que estão em estado de coma e que crê que Jesus nasceu, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia, está à destra do Pai lá nos céus. Tome posse da cura, peça perdão dos seus pecados, que seus pecados serão perdoados e a cura do seu corpo, da sua alma, será entregue ao sangue de Jesus, que irá curar nesse momento, pela fé, pela renúncia do pecado e pelo amor em Cristo Jesus. Tome posse da sua cura. Você acamado, você doente, você em estado de coma hospitalar, tome posse da cura em nome do Senhor Jesus nesse momento. E me despeço, o ósculo santo, a todos os amados e amadas que estão ouvindo essa palavra e que ela sirva a de lição para toda a vida inteira, em nome de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém.